diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Verso de número 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o abiezrita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua fé, e livrará a Israel, nessa tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Senhor, agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente ou a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Bem, pode se sentar. Feche os seus olhos por um instante. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração essa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, porque sou o Senhor, ó Deus, sou o Senhor, tem palavras de vida eterna, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da Bíblia Sagrada, onde a Bíblia nos mostra que o povo de Deus, o Israel de Deus, passou por um período de 7 anos. 7 anos que esse povo viveu debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo, de uma opressão. E a Bíblia relata que o próprio Deus entregou este povo na mão dos medianitas. Pastor, mas que Deus é esse que entrega o seu povo na mão do seu inimigo? Alguém vai questionar. Só que a Bíblia nos mostra que não há maldição sem causa, porém também não há bênção sem causa. Tudo há um porquê, tudo há um propósito. E algumas coisas acontecem na minha e na sua vida, é porque é permissão de Deus. Deus, ele é soberano, ele tem o poder de todas as coisas, para fazer todas as coisas. E quando Deus quer nos mostrar algumas coisas, ele ainda assim nos permite, pela sua permissão, passar por situações que nós, aos nossos olhos, está errado. Por que isso? Só que Deus, ele não faz as coisas por fazer. Tudo que Deus faz, ele tem uma explicação. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz, ele tem uma direção para cada um. Independente do qual estiver, Deus tem uma direção para cada um. A Bíblia diz que este povo ficou 40 anos em paz. 40 anos, meu irmão. Ninguém se levantava, ninguém guerreava para este povo, ninguém invadia as terras para tomar. 40 anos, a Bíblia diz que o povo ficou em paz. Só que aí é o grande perigo, mora aí. Porque às vezes as pessoas, quando está tudo bem, a pessoa se acomoda. Quando está tudo bem, às vezes a pessoa já não ora mais quando orava, quando passava por uma tribulação. Quando está tudo bem,
pessoa já não clama mais como ela clamava quando estava passando por um vale. Então, quando esse povo estava passando por uma tribulação, quando esse povo estava sendo oprimido, eles clamaram por Deus. E a Bíblia diz que Deus então entrava com providência. E num período anterior a este povo passou por isso. Então Deus levanta um libertador, Deus levanta um juiz, e ali então este povo, ele é livre da opressão e fica 40 anos em paz. E nesses 40 anos, essa paz de 40 anos pode se tornar um perigo na vida de muitas pessoas, porque a pessoa, ela se acomoda, ela pensa, está dando tudo certo agora, não precisa preocupar, porque Deus está com a mão em cima. Tem uma coisa, a mão do Senhor só está sobre aquele que entende que Deus, ele não deve ser apenas buscado só no momento de tribulação, só no momento da aflição, só no momento da dor, só no momento da lágrima. Deus tem que ser buscado em todos os momentos da nossa vida. O próprio Deus diz: eis que estou convosco todos os dias. Seja no dia bom, seja no dia que o sol está uma maravilha, mas também seja naquele dia de tempestade, naquele dia de luta, naquele dia de prova. Mas muitas pessoas caem nesse erro. Está tudo bem, está dando tudo certo, então Deus está com a mão em cima. Não se engane. É aí onde muitos se acomodam. Aí já não buscam como buscavam, já não clamam como clamavam, já não se disponibilizam para Deus como se disponibilizavam. Aí é onde entra o perigo. E foi isso que aconteceu. 40 anos, o povo então se esqueceu de Deus, se esqueceu dos benefícios de Deus, se esqueceram da adoração ao Senhor, se esqueceram do momento de intimidade com o Senhor. Então é nessa hora que Deus então resolveu despertar esse povo. Então tem horas que Deus, para nos despertar, meu irmão, entenda isso, para nos trazer de volta à adoração, para nos trazer de volta ao compromisso com Ele, Ele nos permite passar por situações que nós até questionamos: Deus, mas por quê? Estava tudo bem, estava tudo uma maravilha, não tinha dificuldade, não tinha problema, mas agora por que isso? Nesse momento de bonança, nesse momento de alegria, nesse momento de estava tudo bem, quando você me buscou? Quando você me adorou? Quando você me exaltou? Então foi isso que aconteceu. O povo então se acomodou. Aí diz: opa, esse povo está se afastando de mim. Então o perigo, meu amigo, entenda uma coisa. Nós temos um poder, eu e você, nós temos um poder muito grande. O poder de transformar aquilo que é bênção em maldição. Aquele período de paz de 40 anos poderia ser um período de bênção, mas o povo transformou num período de maldição. 40 anos se esqueceram do Senhor. Então, opa, esse povo está se afastando de mim. Então aquilo que Deus diz, que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam nós. A bênção do Senhor, ela me aproxima, ela tem que me aproximar, mas eu não me afastar. E nessa caminhada, nessa jornada de 23 anos, quantas pessoas que eu já vi que foram poderosamente abençoadas por Deus, mas que tiveram esse poder de transformar aquilo que era bênção em maldição, e aquilo, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, afastou ela de Deus. É um relacionamento que não foi colocado na mão de Deus, é um trabalho que não foi colocado na mão de Deus, é uma promoção que não foi colocada na mão de Deus, é uma porta
aberta que não foi colocada na mão de Deus. Então a pessoa só foi o quê? Se afastando. Então aquele povo foi se afastando. Deus, opa, esse povo está se esquecendo de mim. Então eu tenho que despertar esse povo. Eu tenho que dar um choque nesse povo. Porque tem hora que não tem situação na nossa vida que a gente acomoda, que é necessário muitas vezes a gente levar um choque para a gente o que? Despertar. Aquele povo então 40 anos só se afastando de Deus, só se afastando. Aí Deus, opa, tem que despertar esse povo. Diz que Deus então entrega este povo e coloca na mão dos inimigos, na mão dos midianitas. E esse período durou 7 anos. 7 anos esse povo sofreu. 7 anos esse povo plantando, vendo, como eu já disse, vendo, opa, a fidelidade de Deus. Deus está abençoando, Deus está mandando chuva. Nós estamos plantando, a terra está produzindo. Imagino eu, depois desse período de 40 anos, imagino eu que foi uma colheita, foi uma plantação que eles nunca tinham imaginado que poderia acontecer. Imagino eu que as árvores frutíferas estavam tão frondosas, tão viçosas, a plantação das hortaliças ali, tudo, né? Uma maravilha. Que é uma coisa bonita. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, ou essa pouca oportunidade de passar em frente a algumas lavouras. Você vê aquela coisa bonita, aquela carreira né, aquela plantação de alface, de cebolinha, abóbora, aquele negócio mais bonito, e tudo separadinho, uma maravilha. E eu imagino esse povo olhando isso, que maravilha. Deus está nos abençoando grandemente. Olha que bem, está tudo uma maravilha. Só que aí o povo sofre, ao invés de glorificar o Senhor, a terra está boa. Esse ano nós estamos colhendo dobrado. Aí de repente aparecem os medianitas. E a Bíblia diz que eles vêm com uma nuvem de gafanhoto e começam a roubar. No dia da colheita, no dia de pegar, né, o fruto do trabalho. É como você trabalhar 30 dias decorridos, e no dia você pegar a mão no trabalho, no dinheiro, do seu suor, você ralou o mês inteiro, de repente você olhar e aquele dinheiro sumiu. Você não viu, acabou. Foi isso. O povo viu os inimigos vindo e levando toda aquela plantação de hortaliças, de frutas, e aquilo que sobrava eles pisoteavam, e se alguém tentasse levantar, eles ainda matavam. Só que ninguém ia contra isso. Ninguém tomava uma atitude, opa, isso aqui não, isso aqui é bênção de Deus, isso aqui é cuidado de Deus. Ninguém para se manifestar, para glorificar, para dizer que aquilo foi Deus quem abençoou. A Bíblia diz que eles corriam, se escondiam em cavernas, se escondiam quando o inimigo vinha. Aí imagino eu, passou o primeiro ano, aí chegou o segundo ano, eles plantaram a mesma coisa. Aí quando chegou no dia da colheita, lá veio os medianitas de novo. Aí o povo, vamos continuar. Plantaram de novo, araram a terra de novo, fizeram tudo de novo. Terceiro ano, na hora da colheita, veio os medianitas de novo. 7 anos. E Deus olhando lá do céu, esperando uma atitude. Esperando uma atitude. Esperando que alguém, no meio daquele povo, não aceitasse aquela situação.
Esse é o grande problema. Tem pessoas que já se acostumaram em ver o adversário cirandar. Já se acostumaram a ver o adversário aprisionar. Já se acostumaram em ver a situação apertada e não fazer nada, não reagir. Aí passaram 7 anos, Deus olha e viu alguém que decidiu fazer diferente, e foi Gideão. A Bíblia diz que no 7º ano o povo plantou, o povo parou, o povo regou, o povo cultivou a terra, mas já com aquele pensamento, vão torcer para que os meditas venham. Não venham. Essa era a mentalidade. Vão torcer. Ninguém para dizer que esse ano eu coloco a minha plantação, eu coloco o meu trabalho, eu coloco o meu esforço na mão daquele que pode todas as coisas. Ninguém se manifestou durante 7 anos. Ninguém se lembrou de Deus. Mas houve um que se lembrou. Houve um que já cresceu 7 anos vendo aquela situação, mas no seu coração ele diz: opa, eu não posso aceitar isso, porque tem um Deus que tem todo o poder de abrir o céu, de mandar chuva, de regar a plantação, de fazer com que a semente germine. Porque entenda uma coisa, não. Muitos dizem: é a lei da natureza, não é a vontade de Deus. Não tem lei da natureza, existe a lei de Deus, a vontade de Deus. Porque quando Deus quer fazer, o lugar pode ser seco, a terra pode ser seca, ali Deus faz florescer. Pode ser deserto, Deus faz rocha brotar água, mas a provisão de Deus vem, o cuidado de Deus vem. Então Deus tem o poder de tudo, meu irmão. Se Deus der uma ordem, essa semente não vai germinar, porque acabou. Não vai ser, acabou. Se Deus der uma ordem, meu irmão, se Deus der uma ordem, você olha a parte do acabou. Vou exterminar tudo. Ele tem poder para fazer tudo isso. Eu vou acabar com tudo isso. A notícia do momento: Rio de Janeiro. Deus tem o poder de acabar com toda essa criminalidade aí? Tem? Deus tem. Mas por que Deus não faz? Ele é o Todo-Poderoso? É porque Ele tem uma igreja aqui na terra que está com a boca fechada. Se o crime está aumentando, é porque a igreja não está se dispondo. Se as almas estão indo para o inferno, é porque a igreja está com a boca fechada. É porque o povo parou de clamar ao Senhor. O povo parou de buscar ao Senhor. O povo parou de adorar ao Senhor. Não, pastor, mas na Bíblia está escrito que essas coisas vão acontecer, porque o amor de muitos não vai esfriar, não. Mas entenda uma coisa: ainda há o sol da terra, ainda há a luz do mundo, que se chama Igreja do Deus vivo dessa terra. Homens e mulheres que acreditam na intervenção de Deus. Precisava tanta matança? Não, mas é porque alguém se calou. A igreja está calada. Então Deus precisa de alguém que reaja. A Bíblia diz que Gideão olhou: opa, chega, eu não aceito mais isso. Temos que vencer essa opressão. Temos que quebrar essa opressão dos medianitas. E o primeiro tópico
para acabar com a opressão dos medianitas? É o trabalho. É o quê? É o quê? Trabalho. A Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Então por que muita coisa está acontecendo? Por que a criminalidade está aumentando? É porque está faltando trabalho da igreja. Está faltando trabalho. Está faltando pessoas que se dispõem a subir nessas favelas, nesses lugares onde o crime está imperando, e pregar o evangelho. Eu me lembro que quando eu me converti, o que eu vi de testemunho de crente que subia na favela à noite, e que às vezes os traficantes muitas vezes usavam para tentar parar aquele crente, e pela atitude daquele crente aqueles homens se convertiam. Tem um pastor que ele é muito criticado, ele faz trabalho em presídio. Já tentaram contra ele, foi parar na cadeia, mas lá, ainda assim, lá na cadeia, como o apóstolo Paulo, dentro da cadeia, ele ganhou alma para Jesus. Ele faz trabalhos nos presídios, do que Deus faz através da vida. Quando os traficantes são alcançados pelo ministério deste pregador. Então Deus precisa levantar mais pessoas que estão dispostas. Deus procura essas pessoas, porque levantar, Deus já levantou. Deus já levantou. A pessoa precisa se despertar. Deus diz que esse aqui é o povo dele. Se é povo dele, então tem autoridade dele. Só que o povo se esqueceu. Então diz: opa, eu sou povo de Deus. Você é povo de Deus. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Então há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz então que diz: opa, não aceito. Mas só que eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar arando a terra. Eu vou continuar plantando. Eu vou continuar regando. Eu vou continuar me esforçando. Porque a palavra diz que no Senhor o meu trabalho não é em vão. A Bíblia diz então que ele continua. Aí no dia que o inimigo, opa, entenda uma coisa. Ele já sabia, os inimigos vão voltar. Porque até então ele como diz, atitude de correr, atitude de fugir, foi combustível para o inimigo, entendeu? Opa, vamos voltar de novo, porque a colheita já é nossa. A desistência deles, a fuga deles, o medo deles, foi combustível para fortalecer o inimigo. A Bíblia diz então que os inimigos já vamos lá de novo. Vamos colher tudo. Vamos pegar aquilo que eles escolheram. Vamos levar os frutos. E vamos acabar com o que ficar. Só que Gideão então se levanta. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar. Porque o povo já tinha acostumado. Aí então eu vou continuar trabalhando. Só que a minha atitude vai ser diferente. Eles já sabem aonde eu vou estar. Eles já sabem que, como eu cultivo trigo, eu vou estar lá no celeiro malhando trigo. Eles já sabem que o trigo vai estar lá no celeiro. O que ele fez? Pegou o trigo e foi lá para o lagar. Lagar é lugar de amassar uva. Então eles vieram no período da colheita do trigo. E Gideão foi para o lagar, lugar de amassar uva. Ou seja, os inimigos já sabem que eu vou estar no celeiro. Então eu vou sair debaixo da visão do inimigo. Aí que começa a opressão. O inimigo aprisiona por quê? Porque eu estou debaixo da visão
porque eu vou estar no celeiro, malhando trigo. Então eu vou sair daqui. Eu vou lá para o lagar. Lugar de amassar uva. Porque não é período de escolher uva, é período de trigo. Então, vou lá para o lagar. Lá eles não vão. Aí Deus lá no céu observa aquilo. Ele pegando o trigo. Ao invés de ele ir para o lagar, para o celeiro, ele vai lá para o lagar. Deus só observando. É isso que me chama a atenção. Isso chamou a atenção de Deus, a ponto do próprio Deus descer. Então a minha atitude, a sua atitude de não aceitar e não estar debaixo da visão do adversário, isso atrai a presença de Deus. Não entendi, pastor. Pastor, eu não consigo parar de contar mentira. Então para de andar com os mentirosos. Pastor, eu não consigo parar de entrar no meio. Meu não está no meio, então para de andar com os intrigueiros. Pastor, eu não consigo parar de beber, então para de andar com os cacaceiros. Eu não consigo parar de fumar, então para de andar com os fumantes. Eu gosto sempre de usar essa metáfora, né? Uma figura de linguagem. Você nunca vai ver um maço de cigarro, uma garrafa de cachaça, ou cerveja, o que for, de bebida alcoólica, um pacote de maconha, de cocaína, uma pedra de coca, de crack. Você nunca vai ver eles andando, pode ter estranho. E você pegou, ô cigarrão, eu estou indo lá viciar fulano, eu estou indo lá, 51. O que você lá vai fazer? Eu vou lá embriagar o fulano e tornar ele um cachaceiro. Você nunca vai ver. A droga, aquilo que aprisiona, indo atrás da pessoa. Você vê a pessoa indo atrás da pessoa. Ou seja, eu quero parar de beber, mas não sai do boteco. No boteco você fala, não, ô fulano, toma um refrigerante ali. Mas a gente é ele já sabe. Por isso inimigo já sabe, ele está debaixo do meu domínio. Então eu vou oferecer aqui que escraviza ele. Aí a Bíblia diz, então, opa, aqui o inimigo já sabe que eu vou estar. Então eu vou lá para o lagar. Diz que Deus observa aquilo e desce naquele lugar. E Gideão estava lá o quê? Trabalhando, malhando trigo para o salvar dos medianitas. Então qual é o meu trabalho? Qual é o meu trabalho? É a oração. Ora a Deus para que haja libertação. Haja a Deus para que Deus liberte do vício, liberte das más atitudes, liberte daquilo que te escraviza. Aonde o adversário da nossa alma, ele sabe, ele conhece a nossa fraqueza. E se a gente ficar no lugar que ele quer, aí acabou. Aí acabou. A pessoa diz, eu não consigo me livrar da pornografia. Só fica vendo vídeo de pornografia, vai continuar escravizado na pornografia, na prostituição. Então o que? É sair da visão do adversário. Tem uma coisa, tem alguns desenhos aí, tem desenho, tem música que é consagrada a demônio. Aí a pessoa não consegue libertar. Às vezes a pessoa tem um tipo de rebeldia. Por quê? Porque aquilo está sendo transmitido para ela, e ela está sempre vendo aquilo, ela está sempre ouvindo aquilo. E o adversário, é aqui, você está no lugar, você está no meu campo de batalha. Aí ele vai te aproximar. Então o nosso trabalho em oração, o próprio Deus diz, clama-me e respondente. Quando você clama com fé, Deus ele atende. Deus ele atende. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus, eu quero parar de beber, mas continuar no bar não vai resolver nada. Não vai. Então eu tenho que mudar o ambiente. Eu tenho que mudar a atitude, eu tenho que mudar a minha ação. A Bíblia diz que Gideão mudou a ação, por opa, vou plagar. E vou continuar trabalhando.
trabalhando, vou continuar buscando, vou continuar orando, vou continuar na presença de Deus, vou continuar caminhando com Deus, continuar o meu trabalho diante de Deus. Aí Deus entra e faz a obra. Aí a Bíblia diz que Gideão, então, quando Deus vê aquilo, a Bíblia diz que Deus aparece a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Deus já falou: eu sou com você. Por que Deus não falou que era aquele povo? Porque aquele povo, os demais, fugiram, se acovardaram, corriam. E Deus falou: Gideão, eu sou contigo. Deus não sou eu, não, eu sou contigo. Gideão decidiu não ser mais um no meio da multidão. Gideão decidiu ser aquele que vai fazer a diferença. Já viu quando crente, a pessoa se converte, né? Deus faz uma grande obra, a pessoa se converte, alguém fala: e aquilo ali? É mais um que vai desviar, é mais um que vai ficar só um mês no Evangelho, daqui a pouco larga o negócio de crente que está de novo no nosso meio. Aquilo ali mais um. Não vai durar uma semana. Mas quando você decide não ser mais um e ser porque o nosso Deus, Ele não é mais um Deus, Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. E nós não temos que ser mais um crente, nós temos que ser o crente, o servo de Deus, a serva de Deus. Porque aqueles que se esquecem de Deus, ele se torna mais um. Olha lá, ele é mais um que desviou, é mais um que não continuou. Por quê? Porque não entendeu que quando Deus falou: eu sou contigo, Deus está falando: Gideão, eu tenho uma aliança com você. Agora, você quer ter uma aliança comigo? Aliança quer dizer compromisso. Deus está falando: Gideão, eu tenho compromisso com você. E por esse compromisso, eu estou contigo, eu vou te abençoar. E você, Gideão? Aí Gideão olha para o Senhor e diz: Senhor, mas se o Senhor é comigo, é conosco, então por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Porque os nossos pais nos falam que o Senhor livrou o povo com a mão forte. E agora tudo isso sobrevém. Aí, quando Gideão falou isso, a Bíblia diz que Deus virou para ele. Deus o quê? Deus o quê? Virou para ele. Eu gosto de ler essa parte. Olha o que o texto vai dizer. E disse: ai, Senhor meu. Ele disse: agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse. Umas traduções falam que o Senhor se virou para ele. Quando Gideão falou da palavra de Deus, Deus não teve outra opção a virar para ele. Sabe por quê, meu? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra. Se eu posso dizer que há algo maior que Deus, é a sua palavra. Jesus diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O próprio Deus diz que a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. E a palavra que saiu da boca de Deus foi: Gideão, eu sou contigo. Aí quando ele falou: Senhor, então o Senhor é comigo, então o que é feito da tua palavra? Diz que na mesma hora Deus olhou para ele: opa,
Agora mudou a situação. Agora ele conseguiu. Agora ele tomou atitude que muitos não tomam, que até conhecem a palavra, que até já ouviram falar da palavra, mas não reivindicaram o que a palavra está liberando. Não reivindicaram o que a palavra fala acerca do nosso Deus. Eles, o Senhor é conosco, então cadê? O que é feito das maravilhas que o Senhor, que os nossos pais nos contaram, que o Senhor entrou com a mão forte e nos livrou. Então cadê a mão forte do Senhor? Deus está procurando homens e mulheres que ainda invocam a mão forte do Senhor, que ainda invocam o braço forte do Senhor, porque o próprio Deus diz que os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. E se você crê nesse Deus, aplauda e glorifique o nome dele nessa noite. Aleluia! E Deus falou com Gideão e disse: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas, como se fosse um só homem. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Deus falou: eu sou contigo. Você vai livrar Israel da mão dos medianitas como se fosse um só homem. Gideão olha para Deus: Senhor, mas só conhece. Claro que Deus conhece. Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés. E para piorar, eu sou o mais pobre, sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor. Só que Deus já tinha falado: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não conseguiu, como muitas pessoas não conseguem, enxergar em si um potencial que o próprio Deus vê. Deus vê em você, Deus vê em mim algo que muitas vezes nem nós enxergamos em nós. Deus não te vê como um fracassado, Deus não te vê como um escravizado, Deus não te vê como um derrotado, Deus te vê como um vencedor, Deus te vê como um campeão, Deus te vê como um homem ou mulher abençoado. Você pode crer nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? Não, Deus, mas eu não consigo, nós por nós não vamos conseguir nada, mas com o Senhor, a Bíblia diz que com o Senhor nós faremos proezas. Paulo disse que nele nós podemos todas as coisas. Então no Senhor você pode ser liberto, no Senhor você pode ser curado, no Senhor você pode ser transformado, no Senhor a sua casa pode ser alcançada, no Senhor, através da sua vida, o milagre de Deus, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Tudo isso no Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Na força do nosso braço não dá, meu irmão. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Só que muita gente interpreta, por isso que a Bíblia tem que dizer: meu irmão, é por isso. Não é vergonha, não é vexame, mas entenda uma coisa: em alguns casos é importante que a pessoa tenha um pouquinho de conhecimento, de leitura, para não interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Está escrito isso? Tá. Mas o versículo para aí: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força.
Maldito é o homem que bate no peito e fala assim: se não é eu, nada acontece. Quem é o homem para fazer alguma coisa? Quem é o homem para se achar alguma coisa, meu irmão? Se Deus deu uma palavra, o cara cai duro ali na hora. Então maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Esse é o versículo completo. Mas tem gente que pega esse texto: maldito é o homem que confia no homem. Ele fala: eu confio no pastor, não vou conversar com o pastor. Não confio. Irmão, você está falando maldito é o homem que confia no homem? Então não era nem para estar aqui. Não era nem para estar aqui. Não era nem para me ser casado com minha esposa. Se eu não confio, porque eu vou casar com ela? Para que nós vamos estar unidos aqui se nós não confiamos uns nos outros? Se não temos essa confiança, essa unidade uns com os outros? Confiança. Mas o versículo continua: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, mas bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua esperança. Então a nossa confiança está em Deus, mas isso não me impede de confiar em você. Se uma empresa contrata alguém porque confia na pessoa, se um patrão entrega a chave da sua empresa para alguém, é porque confia naquela pessoa. Mas tem pessoas que estão tão decepcionadas que dizem: eu não confio mais em ninguém. Aquela mulher que foi decepcionada, ou o homem que foi decepcionado. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Não, ninguém é tudo igual. Nós somos indivíduos. Se fosse tudo igual, então quem escolhe? Escolhe. As frutas que dá no supermercado é tudo igual? Não, você não escolhe. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Nós temos esse poder de escolher. Aí a Bíblia diz então que Gideão fala: Senhor, aí Deus olha: eu sou contigo, homem valente. Então enxergue em você o que Deus enxerga. Se veja como Deus te vê. Tem algo dentro de você, meu irmão, que é capaz de mudar a história da sua vida, mudar a história da sua casa, mudar a história da sua família. Isso se chama fé, esperança, confiança em Deus. Gideão falou: eu sou menor. Deus falou: Gideão, fica tranquilo, você vai derrotar os medianitas como se fosse um só homem. O que Deus está falando? Gideão, eu estou com você. Vou repetir para você entender. Deus falando: eu estou com você. Vou repetir de novo: eu estou com você. O que Deus queria falar? Gideão, você vai derrotar os medianitas como se fosse um só homem. A Bíblia fala que os midianitas iam como uma nuvem de gafanhotos, eram numerosos. Só que Deus estava falando: Gideão, eu sou contigo, e eu e você somos a maioria. Glória a Deus. Eu e você somos a maioria. Eu e você somos a maioria, porque em mim você é mais que vencedor. É só para quem crê. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Gideão tomou uma atitude. Verso de número 18. Gideão diz assim: Senhor, para finalizar, e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o Senhor que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente ou a minha oferta e ponha perante ti. E disse ele: eu esperarei até que voltes. O que Gideão falou que ia trazer para o Senhor? O que? Uma
ou uma oferta. Nesse tempo aqui, não havia moeda, papel, não existia. Tinha azeite, tinha ouro, tinha prata e tinha os alimentos. Então Gideão, Senhor, eu vou trazer uma oferta. Eu vou trazer um presente para o Senhor. Eu não sei o que ele ofertou, Senhor, eu não sei. Se foi boi, se foi mãe, não sei. Só que no texto mais à frente, a Bíblia fala que ele traz bois. Ele sacrifica 1000 bois ao Senhor. Mas bom, o camarada falou que era o mais pobre da casa do pai dele e sacrificou 1000 bois ao Senhor. Sacrificou aos seus animais. Sacrificou o Senhor. Eles eram donos de plantação. Ele era o mais pobre da casa do pai dele. Mas ele disse: eu vou trazer um presente. Coisa que, quando você presenteia alguém, qual que é o seu sentimento para com aquela pessoa? É um sentimento de gratidão, é um sentimento de honra, é um sentimento de afeto, enfim. Quando você presenteia alguém. Então, durante esses 7 anos, o povo plantava, colhia, e ninguém chegava: Senhor, eu trouxe aqui um presente para adorar ao Senhor. Senhor, eu vou sacrificar esse animal aqui para adorar ao Senhor. Então, durante esses 7 anos, ninguém trazia nada para agradecer ao Senhor. Então, Gideão decidiu tomar uma atitude diferente, fazer o que ninguém fazia. Você quer ver a manifestação da glória de Deus, meu irmão? Vou perguntar: você quer ver a manifestação da glória de Deus? Você quer ver o céu se abrir? Então faça aquilo que ninguém faz. Faça para Deus aquilo que você não está acostumado a fazer. Pastor, eu oro a Deus todos os dias. Você ora de madrugada? Então passe a orar. Você tem o costume, o hábito de subir ao monte? Não, então passe a fazer o que você não faz. Suba ao monte e vá orar ao Senhor. Você tem o costume de ter momentos a mais de meditação na palavra de Deus? Ah, pastor, eu leio um versículo aqui, eu leio um capítulo aqui. Então passe a ler o livro inteiro. Comece a ter mais, a fazer aquilo que você não está acostumado a fazer. Ah, pastor, eu faço um jejum ali, às vezes faço um jejum de 2 horas. Então comece a estender isso, faça algo a mais para Deus. Porque às vezes, a Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nós somos medidos. Então, quando eu decido fazer algo que eu não estou acostumado a fazer, quando eu decido ir além daquilo que eu já faço, eu começo a contemplar aquilo que eu também não estava acostumado a ver. Então, se muitas coisas hoje não acontecem como aconteciam lá atrás, é porque hoje já não se faz mais do que se fazia antes. Já é uma prática do povo de Deus presentear ao Senhor, ofertar ao Senhor. Mas durante 40 anos ninguém mais fazia isso. Chegaram 7 anos, ainda assim ninguém fazia isso. Aí a Bíblia diz então que os adversários vieram, aí Gideão decidiu fazer o que ninguém estava fazendo. Se ninguém vai agradecer ao Senhor, ele diz: Senhor, espera aqui, fica aqui. O Senhor me dá um sinal, mas fique aqui, porque eu vou trazer a minha oferta. Preste atenção, ele pediu o sinal e trouxe a oferta. Ele fez o que ninguém costumava fazer. Então não queira um sinal de Deus. Não, se Deus me der um sinal, aí eu faço isso que está sendo ministrado. Se
Se Deus me der um sinal, não, diz que ele foi lá, te espera aqui. Mas ele falou, eu quero um sinal que é o Senhor que está comigo. A Bíblia diz então que ele vai lá, traz o presente, a oferta, aquilo que ele estava, tinha agradecimento ao Senhor. Aí a Bíblia diz que agora é o sinal, Senhor. Qual é o sinal? Agora eu quero ver se é o Senhor que está comigo. Senhor, eu estou olhando aqui, agora eu estou conjecturando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que o texto deixa claro. Senhor, eu estou olhando aqui o tempo e vai chover. É igual a gente está aqui, para esse calorão, mas pode ser que dê uma chuvinha daquelas. Já anunciaram que em alguns lugares vai ter até granizo. Já anunciaram. Enquanto está um calor assim, ó, é propício a chuva de granizo. Gideão, imagina ele olhando, Senhor, o tempo parece vai chover, vai chover. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse novelo aqui, como se fosse uma espécie de algodão. Eu vou pegar essa bola de algodão e vou colocar aqui na janela. E a chuva cair. Se de manhã eu chegar aqui e tiver tudo molhado lá fora e o novelo estiver seco, eu vou ter certeza que isso está comigo. A Bíblia diz que Gideão coloca o novelo, fecha a janela e vai dormir. E a chuva cai lá fora. Gideão levanta de manhã, olha para a relva, tudo molhado, tudo molhado. Quando ele olha para o novelo, sequinho, sequinho. Aí tem gente que é teimosa. Deus está mostrando, Deus está dando sinal, ele fica, mas será? Já viu? O que ele pediu para Deus? Um sinal. Deus, o Senhor tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com o Senhor. Então, Senhor, eu estou orando e até agora eu não vi nada acontecendo. Eu já pedi. Peraí, se você pediu, descansa. Muda a sua oração, meu irmão. Já viu aquele negócio de disco arranhado? Quem lembra do disco arranhado? Negócio lá. Coração, a palavra era coração na coração, aí o disco arranhado para coração, coração, coração. Não mudava. E tem gente que está assim. Que a oração dele é a mesma. É a mesma. Não muda uma palavra. É a mesma. Está igual o quê? Disco arranhado. Não muda. Deus. Aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Deus, vai lá na cabeça. Tira o fulano da cadeia. 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 E o disco só arranhando. Aí de repente, uma hora, aí quando a gente perdia a paciência, pegava o coisa, dava aquela limpadinha e a música continuava. Quem já passou por isso? É desse jeito. Até que o CD também aconteceu isso. Então a pessoa ficava aquele negócio. E uma hora ela perdia a paciência lá e fazia acontecer. Agora a música vai rolar normal. E às vezes ela fala, Deus tira o fulano da cadeia, Deus tira o fulano, Deus tira o fulano da cadeia. A oração foi sempre a mesma. Aí Deus foi lá e tirou o fulano da cadeia. Aí voltou para a mesma vida que estava. Voltou para a mesma vida que estava. Por quê? Por causa do descarregado. Não fez algo diferente. Eu vou dar um exemplo. Claro, estou falando o que aconteceu na minha família. Na minha família. É algo triste, mas é para você entender a importância. E outra coisa, a questão da gratidão. Eu tinha um sobrinho que foi parar na cadeia. A oração da mãe dele, tira da cadeia, tira da cadeia, tira da cadeia. O que Deus fez? Tirou da cadeia. E para onde ele saiu, voltou para onde? Para a mesma vida que estava.
infelizmente, no final perdeu sua vida tragicamente, né? Louvado seja Deus, que segundo relatos, alguém fez o apelo para ele, ele aceitou Jesus antes de morrer. Ele aceitou Jesus antes de morrer, mas precisava isso. Mas por quê? Por causa do desparrinhado. Não era melhor Deus? Tira o fulano da cadeia. Agora a música agora para que não tira da cadeia. Deus, tira o fulano da cadeia, mas que ele saia de lá transformado. Que ele saia de lá e vai para os teus pés. Que ele saia de lá liberto desse desejo de ficar nessa vida. Por quê? Porque algo foi mudado. Então a nossa oração muitas vezes, não, ela está como um disco arranhado. É a mesma lenga-lenga. Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero um emprego. Aí eu vou dar um emprego, dá um emprego. A pessoa já não vem mais na igreja. Que ela pediu um. Ela disse: Senhor, abre uma porta de emprego que não vai impedir a minha comunhão com o Senhor. A Bíblia diz: pedir e não receber. Porque pediu mal, porque pediu para o nosso próprio deleite. Para o nosso próprio deleite. Não, eu queria uma porta de emprego. Agora Deus abriu, agora cansado demais, não vou mais na igreja. Cansado. Desbarreado. Deus, eu quero um emprego, mas que não me impeça a minha comunhão com o Senhor. Amém? Pode ser isso, meu irmão. Você entendeu a palavra? Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Aí Gideão coloca o novelo. Senhor, eu pedi um sinal, só mas eu posso ser usado? Vamos mudar o negócio? Eu vou colocar o novelo aqui de novo. E se amanhã não tiver chovido, tiver tudo seco, e o novelo tiver molhado, aí eu creio que o Senhor está comigo. Aí Deus falou: tudo bem. Vou mostrar para esse teimoso que eu não conheço. Porque tem hora que vai fazer teimoso, Deus vai fazer contigo outro dia. A pessoa continua: será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo? Não, Deus está com você. Mas quando ele coloca lá, vai dormir, a mesma coisa. Quando ele chega de manhã, tudo seco, e o novelo molhado. Ela diz que ele pega uma taça, igual essa que eu pego, espremeu, encheu a taça com água. O que Deus está falando, Gideão? O que Deus deixa para mim e para você nessa noite? Aquilo que você não pode fazer, eu posso. Aquilo que não está no seu alcance, está no meu alcance. Aquilo que diziam que não vai dar, eu estou dizendo: comigo dá. Aquilo que diziam não pode, eu estou dizendo: comigo pode. Porque eu sou Deus. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar